E nós estamos de volta na sabatina com o candidato a deputado federal por Franca, Paulo Afonso Ribeiro, do PT. Você acompanha essa sabatina na difusora, ao vivo, também pela internet no www.comérciodafranca.com.br e também a partir das 10 horas da noite na TV Bem, canal 10 da NET. Correia Neves Júnior. Candidato, recentemente os Estados Unidos liberaram a pesquisa com células-tronco para testes em seres humanos. A ciência aposta numa revolução e para a chance de cura, inclusive de doenças degenerativas. A Igreja Católica condena a pesquisa. Qual a posição do senhor a respeito? Caso eleito, votaria a favor da liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias? Olha, eu sou a favor de que nós possamos usar as novas tecnologias e o conhecimento científico a favor da vida. Então, se nós chegarmos numa necessidade de fazermos um plebiscito aqui no Brasil para definir sobre essa questão, eu acho que essas questões deveriam ser discutidas profundamente pela sociedade brasileira, eu votaria a favor. Votaria a favor porque nós estamos num processo de evolução do ser humano e nós temos que buscar alternativas para a alimentação, né, para a questão da saúde. Enfim, nós temos que apostar na tecnologia como uma possibilidade de melhorar a vida da população mundial, que já está chegando aí nos 7 bilhões de habitantes em todo o planeta. Candidato, a Argentina acaba de aprovar uma legislação que autoriza a união civil entre pessoas do mesmo sexo, seguindo muitos países onde a situação já está regulamentada, como Canadá, Bélgica, Espanha e África do Sul, Noruega, Suécia, Portugal, Islândia e alguns estados americanos. No Brasil, a questão segue controversa. Como o senhor vê essa questão? O senhor defende a regulamentação dos direitos dos homossexuais? Olha, não só dos direitos dos homossexuais, mas eu trabalho com a possibilidade de liberdade, ou seja, de ampliar o processo de liberdade que nós temos. Tanto da liberdade democrática, né, da liberdade de imprensa, da liberdade de todas as formas. Eu acho que limitar a união de pessoas do mesmo sexo é nós regredirmos na nossa história. Então eu tenho convicção de que nós não podemos impedir com que as pessoas que se amam, né, que querem se dedicar umas às outras, possam viver. É lógico que esse tema é muito profundo, isso mereceria um debate muito mais amplo sobre essa questão. Mas eu não vou me opor, enquanto deputado federal, à união civil, seja para homens e homens, ou mulheres e mulheres. O senhor não se opõe ou o senhor defende? Eu defendo e não me oponho. Sendo deputado federal, vou votar a favor. E como é que o senhor avalia a postura de algumas denominações religiosas, especialmente os católicos e os evangélicos, que são radicalmente contra tanto a pesquisa com células-tronco, quanto a união civil de homossexuais? Olha, veja bem, o amor é um sentimento universal, né? E todas as religiões têm as suas convicções, né? Nós temos os católicos cristãos, os protestantes cristãos, os muçulmanos, os budistas, todas elas apresentam algum tipo de reflexão e de buscar entendimentos para convencer a maioria da população das suas teses, né? Então, a minha posição é que nós não devemos misturar algumas coisas. Devemos buscar sempre cuidar das pessoas e cuidar do ser humano. O senhor acha, inclusive, que os casais homossexuais poderiam e deveriam ter direito de adotar crianças? Olha, quando a gente discute, quando a gente determina, investe em programas de televisão, de rádio, no sentido de incentivar as pessoas a adotarem as crianças que estão abandonadas, eu prefiro com que as pessoas cuidem das crianças abandonadas, seja elas quais for as suas opções sexuais, do que deixar as crianças abandonadas nas ruas, sem pai, sem mãe, sem comida, sem alimentação e sem escola. Candidato, na última Francal, realizada em julho, um dos temas mais tratados foi a desoneração da indústria, sim, principalmente com a reforma tributária. Se o senhor for eleito, que postura terá em relação aos projetos de desoneração? Olha, nós estamos vivendo, desde a Constituição de 88, que nós estamos falando em reforma tributária no Brasil. Eu tenho defendido o setor calçadista, fui presidente do sindicato por 3 mandatos, sou da direção do sindicato, e tenho defendido o setor calçadista em todos os momentos, em todos os fóruns de discussão que eu fui chamado, eu estive lá presente. A história do White Blue, da taxação do sapato chinês no Brasil, enfim. Estou sempre à disposição da indústria e fazendo a luta dos trabalhadores. Então, eu tenho convicção que nós temos que instaurar no Brasil uma discussão específica no Congresso Nacional, uma constituinte tributária, para nós refazermos o Código Tributário Brasileiro e acabar com a guerra fiscal interna. Porque nós já temos uma guerra fiscal internacional que já acaba prejudicando muito a indústria nacional. Então, eu sou amplamente favorável
a revisão da tributação das empresas brasileiras. O candidato presidente Lula disse recentemente que a carga tributária no Brasil é adequada. O senhor concorda? Não concordo com o presidente. Acho que, lógico que ele tem muito mais informações por ser o presidente do Brasil, mas eu não tenho essa concordância que não há o que fazer. Eu acho que ela ser adequada ou não é o resultado de todo um processo que tem que ser feito, unindo os trabalhadores, os empresários, para fazer esse debate, porque quanto menos impostos se paga, menos serviços públicos nós temos a serviço da população, para disponibilizar para a população. Mas eu acho que temos que fazer sim para melhorar. Temos que obrigar as empresas a pagar os impostos, porque tem muitas empresas que não recolhem os impostos e acabam fechando e deixando o fisco sem receber esses valores também. Então eu sou a favor de uma reforma tributária no Brasil que dê conta de gerar emprego e melhores condições de vida para a nossa população. Candidato, e qual a sua opinião sobre o projeto de lei que proíbe palmadas, beliscões, castigos físicos em crianças e adolescentes? Olha, eu fui conselheiro dos direitos da criança e do adolescente por 2 mandatos. Não tive o prazer de ser presidente do conselho, mas eu acredito que qualquer medida que leve à violência, não que deva ser proibida, não deva ser praticada pelas famílias, né? Então eu acho que o projeto que está no Congresso Nacional, ele acaba tentando regulamentar uma condição que acontece dentro da casa das pessoas, dentro da família, como o trabalho infantil, que nós combatemos tanto, que está lá dentro da casa das pessoas. Como é que você faz com isso? Como é que você impede um pai e uma mãe de dar o beliscão, a palmadinha? Eu não tenho filho, pelo menos por enquanto, se Deus permitir, os terei ainda, mas não acho que esse seja um método para educar os seus filhos. Vocês são pais, sabem disso. Mas o senhor acha que não é uma intromissão excessiva do Estado na forma como a pessoa resolve educar? E, complementando, palmadinha não é diferente de espancamento? O projeto não faz pensar que é tudo a mesma coisa? Olha, o projeto ele comete, como eu disse, ele comete equívoco no sentido de querer estabelecer através de um projeto de lei a mudança de um comportamento social. Ou seja, eu como legislador municipal, estou vereador nesse momento, acredito que a legislação, as novas leis devam surgir de demandas sociais reais. E eu acho que essa não é uma demanda social real para o povo brasileiro. Lógico que nós temos aí o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já estabelece uma série de questões de prevenção e de proteção às crianças e aos adolescentes no Brasil. Quando criança, o senhor levou palmadas, Paulo? Olha, muito poucas. Muito poucas. Primeiro que minha mãe, a dona Nair, mandar um beijo para ela, que está me escutando agora, um abraço fraterno. Nunca fui uma pessoa violenta e meu pai sempre ficou muito fora de casa. Eu sempre fui uma criança muito bem comportada. Foram merecidas as poucas que o senhor tomou? Eu sempre fui uma criança muito bem comportada. Foram merecidas? Olha, as poucas que levei, sim. Foram merecidas, embora poucas, conforme disse anteriormente. Candidato, qual a posição do senhor em relação à reforma trabalhista que moderniza as relações entre patrões e empregados? Olha, eu sou favorável a uma reforma, não uma reforma que retire direitos, mas que modernize o cumprimento dos direitos dos trabalhadores no Brasil, né? Porque o que os empresários têm empregado no Brasil nos últimos anos é que o custo do Brasil é muito alto e por isso tem que retirar os direitos dos trabalhadores através de reformas. Eu sou favorável a uma reforma completa da CLT a partir dos acordos, a partir dos consensos. Agora, 13º, férias, fundo de garantia, ou seja, esses direitos básicos dos trabalhadores, esses são imexíveis em qualquer reforma para mim. Mas eu sou favorável em reformar tanto as questões, o artigo 7º da Constituição Federal, que diz respeito à relação de trabalho no Brasil, e ao mesmo tempo a CLT e as outras legislações que nós temos. Mas tem que tomar muito cuidado com isso, porque muito que se fala no Brasil, se fala de reformas como retirada de direitos, e isso eu seria contra no Congresso Nacional. Mas quem propõe o fim? Porque não parece uma discussão que tem a mínima condição de prosperar. Quem propõe o fim de 13º, férias ou outros direitos fundamentais, fundo de garantia? Quem propõe isso? Olha, veja bem, nós temos no Brasil a falta de cumprimento desses direitos. Então, a CLT, ela dá o direito, mas a forma de cobrança, a forma que obriga o empregador a cumprir esses direitos, é muito solta. Ou seja, não tem punição, ninguém vai para a cadeia para o Brasil, ninguém é processado no Brasil. Mas aí isso está falando de formalidade, né? Das empresas... Não, mas mesmo as empresas que são formais, que contratam, quando ela deixa de cumprir um direito do trabalhador, não acontece nada com a empresa. Sou dirigente sindical, fui presidente do sindicato por 9 anos. Então, a gente, mais do que nenhum outro candidato, eu sei que fazer cumprir os direitos dos trabalhadores é muito difícil. Nós temos que discutir outras questões numa reforma. Por exemplo, dar direito de negociação coletiva para os trabalhadores, para os servidores públicos, municipais, estaduais e nacionais. Nós temos que discutir a questão da regularização das centrais sindicais.
Nós temos que ter o mínimo garantido para os trabalhadores. Agora, algumas questões, como eu disse, a maioria dos artigos da CLT, eu concordo que tem que ser revisto, mas dentro de um foco que ele não leve à retirada de direitos, respondendo a sua pergunta. Não leve um processo que não leve a médio e longo prazo o esquecimento ou o esvaziamento dos direitos dos trabalhadores no Brasil. Candidato, sempre que crimes hediondos abalam o país, como os casos que envolvem Elisa e Mércia, supostamente mortas por seus namorados, ganha força a discussão da adequação das penas no Brasil. O senhor é contra ou a favor da pena de morte? Radicalmente contra. Eu não acho que a pena de morte resolva o problema da violência. Né? O problema esses crimes hediondos, conforme nós acompanhamos aí de pessoas famosas nos últimos dias, né? Como esse rapaz Bruno, né? Muito infeliz, com uma carreira toda pela frente, e acaba causando um constrangimento nacional em relação a isso. Então eu sou contra, porque a pena de morte não resolve o problema da violência. A maioria dos crimes hediondos acontece porque as pessoas não foram formadas adequadamente, tanto dentro da sua família quanto pelo Estado. Então eu sou contra a pena de morte por convicção, e segundo, porque eu sou cristão, então não defendo a pena de morte em nenhuma hipótese. O senhor diria para o torneiro mecânico Aguinaldo Rodrigues, que em entrevista publicada domingo no Comércio, disse que prefere ver o filho morto a continuar assistindo sua escalada de violência e agressões no mundo da droga. O que fazer nesse caso? Olha, um pouco do que eu disse antes, ou seja, as famílias brasileiras, não só as famílias brasileiras, isso por analista, a partir do final da década de 70, começa um processo de liberdade muito grande, e as famílias, e houve uma desagregação da família brasileira. E ao desagregar a família, desagrega também o ser humano que vive dentro dela. Então nós precisamos de refazer um processo de reeducação das famílias brasileiras, que os pais e as mães assumam a responsabilidade na criação dos seus filhos, mas que o Estado também ofereça condições claras, aparelhos sociais, que dê conta de formar cidadãos para que esse tipo de coisa não aconteça. E combater Obrigado, o tráfico de droga, violência... Terminamos o segundo bloco aqui da sabatina com o candidato a deputado federal Paulo Afonso Ribeiro. Nós iremos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco voltaremos com o terceiro bloco, onde serão questões destinadas específicas para cada candidato. É já já.